Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que ficou mais em evidência numa novela que teve aí, a respeito de síndrome da alienação parental, que é quando os pais se separam e um deles utiliza a criança como praticamente munição ou mesmo arma contra o outro, né, contra o cônjuge. Como a maioria aqui acho que já me conhece, eu normalmente faço um retrocesso. Eu vou invadindo a história da criança, que ela é o alvo principal dessa síndrome. Só que dessa vez eu não vou para a pré-história nem nada. A gente vai aqui para o Brasil, ainda na época da colonização. Obrigado. Ainda quando não era o nome Brasil, era Terra de Santa Cruz. E nós vemos aí as caravelas. Do lado a gente vê que duas criancinhas, provavelmente num dos camarotes. Só que não é bem assim não, tá? Aqui provavelmente é filhos ou do marinheiro ou de pessoal mais de linha mais fidalga. Nós temos que lembrar que até o século XVI, XVII, as crianças eram tratadas como adultas e participavam de trabalhos e sexo a partir dos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Isso não é verdade, isso é histórico. Tá? E esses navios que vinham de Portugal traziam homens, algumas mulheres e crianças que eram para lhes servir de gourmets, pajens. E tinham também os conhecidos órfãos do rei, que eram meninas pobres dos orfanatos, que eram trazidas para se trazer com os colonizadores que estavam aqui desbravando o Brasil. Então, a imagem já mudou. Não era bem daquele jeito, dentro do camarote, tudo limpinho, né? Essas crianças órfãos do rei e outras eram jogadas ali e tratadas quase que como escravos. Essas crianças eram abusadas sexualmente, tinham dias inteiros de trabalhos pesados e perigosos. Isso dentro da embarcação, tá? Até chegar no Brasil. Quando os navios sofriam ataques de piratas, eram frequentemente assassinadas ou escravizadas, sendo prostituídas e exauridas até morrerem ou desmaiarem. Quando ocorria algum naufrágio, as crianças eram sempre esquecidas e às vezes lançadas ao mar, para não ocuparem espaço no barco salva-vidas. Quer dizer, o olhar naquela época para a criança não era assim tão amoroso como hoje. Tá? Aí muita gente pode perguntar, nossa, mas que crianças eram essas? Onde é que estavam seus pais? Essa é a primeira pergunta hoje, né? Pleno século XXI. A resposta é simples, tá? Essas crianças eram embarcadas em navios portugueses, eram em geral órfãos, eram crianças que viviam nas ruas de Portugal, eram crianças de famílias muito pobres, paupérrimas, onde os pais praticamente as vendiam, tá? Talvez até desejando um futuro melhor para eles, para elas, ou realmente para eles, né? Recebiam dinheiro em troca, tá? Eram famílias de pedintes que recebiam um valorzinho para poder se sustentar aí pelo menos uns 6 meses, em troca do serviço do filho ou filha. A fome e a doença nas viagens eram constantes. As crianças comiam carne em estado de decomposição. É claro, comiam restos, né? Biscoitos embolorados, água podre, ratos, baratas, porque às vezes não tinham o que comer. E devido às diarreias e infecções, havia desidratação. Como a alimentação era pobre em nutrientes, morriam-se muitas crianças nessa época. E os cadáveres eram estendidos no pátio da embarcação para atrair os pássaros que iam servir de alimentos para os marujos e para os passageiros dos navios. Quer dizer,
Vejam bem que eu estou alertando que isso aqui é século XVI, XVII. Tá? Estamos falando em 1500, quando estavam vindo as embarcações, as caravelas. No Brasil, as crianças também, quando desembarcavam, eram tratadas como animais domésticos. E após já completarem aproximadamente 5 anos de idade, eram inseridos no contexto de trabalho escravo. Quando eu digo crianças, são essas, órfãos do rei. Um outro detalhe, que aqui é bom colocar, é que nessa época havia aquele casamento cortês, tá? Onde a política e a economia falava mais alto, eram chamados casamentos arranjados. O filho de um cafeicultor casava com outro, uma filha de cafeicultor, para unir as posses e formarem parte do seu próprio império. Então não havia romance, não havia amor, havia interesse financeiro de todas as partes. Bom, falei aí da parte histórica. E hoje? Como é que nós estamos hoje? Surge o amor. Mudou um pouquinho, né? Não tem mais o casamento cortês. Existe sim o affair, né? As pessoas começam a se aproximar. Tem todo aquele envolvimento de paquera, de sedução. Começa a ver aquela paixão, né? O cara às vezes até está tocando ali na imagem, tocando um violãozinho todo desafinado, cantando com a voz de taquara rachada, como falava meu avô, mas a moça está ali apaixonada, para ela a melodia entrando, a paixão fluindo. Tá? Começa o relacionamento, um não para de pensar no outro, e surge, é claro, o casamento. Hoje as famílias são constituídas de forma diferente do século passado, sendo que a formação é composta dos mais diversos laços de afetividade. E é verdade. Eu mesmo já dei uma palestra aqui a respeito de adoção homoafetiva. Hoje tem homem com homem, mulher com mulher, pais descasados, mulher solteira que adota a criança, casais que se separam e formam novas famílias. Então mudou completamente o conceito de família. É lógico, o conceito de amor com essa família. Então, estamos vivendo uma nova era, literalmente. Nos dias de hoje, as complexas famílias tentam se adaptar em um mundo preconceituoso. Que é preconceituoso? Muita gente ainda olha com olhos estranhos a casais homoafetivos, ainda tem aquela mulher que se separa, que se divorcia, que se desquita, ainda hoje carrega o estigma de que ela vai ser uma mulher incerta. Ainda hoje tem pessoas que falam, essa aí, pelo jeito, o marido já se acertou, mas essa vai acabar sendo mulher de rua. Ainda tem locais nesse vasto Brasil que ainda tem essa mentalidade, infelizmente. Tá? Me perdi, muito preconceituoso, e que vivencia experiências de modelagem aos novos conceitos sociais. É lógico que nós vamos vivendo a cada geração uma mudança de cultura. Temos aí um mundo tecnológico tão vasto, tão grande. Hoje a mídia está imperando em cima de todos. Então a gente tem que se adaptar a essas novas nuances. Porém, hoje não é muito diferente de ontem. Ainda sofre os elementos mais importantes da família: os filhos. Eu vou aqui centralizar, eu vou enfocar de maneira mais taxativa de crianças de 0 a 7, 8 anos. Mas essa síndrome ela pega até a adolescência, tá? Por que eu vou focar? No meio da palestra vocês vão perceber, porque é quando é a formação do caráter da criança, quando é feita a formação do seu ser. Então é aí que está o grandíssimo problema. Quando nós formamos uma família, quando nós queremos criar laços familiares, pouca gente pensa no casal. A grande maioria acha que a família começa a partir da criança. E aí já começa a pensar fazer a gravidez, já começa a pensar
de uma forma de criar os filhos, há um planejamento, alguns casos não, simplesmente aconteceu, ficou grávida, e a primeira coisa que as pessoas, os pais falam, agora sim estamos formando nossa família. Eu não vou aqui adentrar esse assunto, cada um tem o seu modo de pensar, mas nasce a criança, tem um amor maravilhoso da mãe, tem o carinho e também, por que não, o amor do pai. Brincam, vivem juntos, formam aquele elo, aquele vínculo de amorosidade, de harmonia. Kardec, em sua plena sabedoria nas suas questões, ali na questão 208, pensando, né, pô, se nós somos espíritos, eu sou um espírito, minha esposa é espírito, a criança é outro espírito, que influência os nossos espíritos têm? O que tem a ver? Aí ele pergunta, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Boa pergunta. O que tem a ver os espíritos com o nascimento da criança? Tem alguma coisa a ver? Nenhuma influência tem, não é? A resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Portanto, quando formamos uma família e colocamos crianças no mundo, ou adotamos crianças, nós temos por obrigação, como seres humanos ou como espíritos, orientar essas crianças. Veja bem, aqui que eu estou falando em orientação. Não estou falando de manter junto, de não se divorciar, de não se separar. Estou falando que, independente disso, nós somos orientadores. Bom, vamos entrar aqui na área um pouco mais psicológica para vocês entenderem o meu enfoque de 0 a 7, 8 anos. Por volta dos 2 anos, as crianças passam a ter reconhecimento condutual da existência dos 2 tipos de vestimentas, adornos e brinquedos. Começam a se reconhecer, começam a perceber que ela ou ele é diferente de mim. Isso é normal, é desenvolvimento humano isso. A autoclassificação em uma das categorias sexuais, ou gêneros preferirem, homem, mulher. Eu sou igual ao meu pai, ou a menininha, eu sou igual à minha mãe. Vocês vejam que elas estão começando a se enxergar, e como diria o nosso amigo Vygotsky, o russo muito famoso, um dos pais do desenvolvimento humano, é o desenvolvimento proximal, ou aprendizagem proximal, com o próximo. É um conhecimento social da identidade sexual e também um conhecimento de si mesmo. Este juízo cognitivo é feito pelas crianças de 1 ano e meio a 3 anos. Então, de 1 ano e meio aos 3 anos, a criança ela começa a definir, olha, esse sapato aqui eu não vou pôr não porque é da senhora, mamãe. Eu sou homem, eu vou colocar do papai. Ou vou colocar de homem. Começam a restringir, começam a ver. Por que eu estou abordando essa área sexual? Porque eles estão se moldando em quem? Nos pais. A menininha na mãe e o menininho no pai. A partir dos 3 anos, eles usam o conhecimento da identidade sexual e de gênero para definir com clareza suas preferências e avaliações. Eu não ponho essa roupa porque é de menina. E é claro que nesse interim, nesse meio todo, nós temos aí características que são herdadas por genética, características que são herdadas pela convivência, ou seja, se o pai é um pouco mais bruto, a criança tende a ser um pouco mais bruta.
Se a mãe costuma ter vícios de linguagem, falar algumas coisas, como palavrão ou coisas parecidas, fatalmente as crianças vão começar a reproduzir isso. Estão copiando. E aprendendo a gostar, aprendendo a olhar, aprendendo a analisar. Crianças. Então, a gente tem que entender o seguinte: se pressupõe que a partir daí, dos 3 anos em diante, eles começam a ter conhecimento de valores, normas e hábitos sociais. Começam a ter controle sobre a própria conduta. O que eu quero dizer com isso? Aprende a falar bença pai, bença mãe, uma família educada para isso. Aprende a falar bom dia, boa tarde, oi. Aprende a comer, a se vestir, a comer com o garfo, a não sujar tanto quando está comendo. Aprende as habilidades sociais. Numa família ocidental, ele pode, no convívio de uma mesa, quando ele solta um arroto, como se diz em São Paulo, é falta de educação. Nunca vai fazer isso aqui. Se tiver no Japão, filho de pais japoneses, se soltar, ele está gostando da comida. São convívios parentais. Parentais de parentes. É o convívio que ele tem no meio em que vive. E o meio que ele vive está inserido à família. As condutas pró-sociais e evitar condutas consideradas indesejáveis. Como eu falei, nós vivemos sobre códigos de éticas, códigos morais, códigos familiares. E a criança vai se moldando a isso. Às vezes um pouquinho mais difícil, às vezes mais ninhadura por parte dos pais, mas ela vai se moldando a isso. E essa aprendizagem, ela é feita através da interação do amor. Porque ela gosta do pai, porque ela gosta da mãe, porque isso é recíproco. O pai e a mãe, como eu mostrei naquele slide, também gostam dele. Então vai tendo essa aprendizagem de conhecimento e esses laços afetivos. Mas e quando o amor acaba? Pois é, né? É claro que não é sempre, não é normal, mas acontece. Acontece, e depois de alguns anos, não vou determinar a quantidade, pode ser depois de 1 ano, pode ser depois de 20, a máscara daquele homem cai. Puxa vida, ele era de um jeito, ele foi mudando. Eu não reconheço mais esse homem, não. Eu não quero casar, não quero ficar com esse homem, não. Ou ao contrário. Acontece com a mulher. O homem, que até então achava que a mulher perfeita, descobre que ela ronca depois de 20 anos. Descobre que ela tem mau hálito, ou descobre que ela é ranzinza, ou descobre que ela fica pegando no seu pé, ou ele vê outras pessoas, vê outros casos. Começa a fofoca, a amiga dele fala alguma coisa, amigo dela fala alguma coisa. Olha, eu não te disse, ele está fazendo aquilo. As maledicências. Infelizmente, tem também os vícios. Isso acaba com muitas famílias. Não há família que perdure, precisa ser muito forte, muito consciente para perdurar diante de um vício. Outro vício. A indecisão. E isso eu coloquei com um rapaz indeciso entre o anjo e o demônio, por assim dizer, né? Mas existem muitas mulheres também que se perdem aí confusas, com rapazes mais novos, ou rapazes mais inteligentes, ou rapazes mais ricos. Não sei. Tanto faz, não importa. Acabou o amor. Começam a brigar, começam a discutir, começam a ter uma quebra de laços. E como mostra a foto, a criança está ali. Até ontem, esses dois estavam se amando, se beijando, fazendo juras de amor, e hoje estão aí na frente da criança, quebrando tudo isso. Pois é, né? Quebrando. Partindo. E aí vem o divórcio, a separação. Vamos aqui definir o que é divórcio, né?
A palavra divórcio vem do latim, que quer dizer separação. E que, por sua vez, é derivada da palavra divertere, que significa tomar caminhos opostos, afastar-se. Nesse contexto de significações, entende-se o divórcio como um processo que ocorre no ciclo vital da família, desafiando sua estrutura e sua dinâmica relacional. Por quê? Nós estamos aqui falando da síndrome de alienação parental, visando as crianças. Mas a gente tem que lembrar que foi formada toda uma família. Existe sogro, sogra, avós, tios, primos, há um racha. E o Espiritismo, o que fala a respeito disso? Será que é errado? Afinal de contas, nós vimos ali atrás que os pais são orientadores espirituais dos seus filhos. Orientar. Eu posso orientar independente de estar mantendo relação com a mãe da criança. Então, aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 22, é bem claro. O divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O que ele quer dizer com isso? Casou na igreja, bonito, casou na igreja, na igreja evangélica, fez um casamento que seja ele só jurídico, né, casamento civil, mas ali não havia realmente amor, ou não havia realmente uma comunhão com Deus. E se dentro de você ou dentro dela não havia essa comunhão, já estava desfeito o casamento. Não valeu nada aquilo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 9, União Feliz, Infeliz, ele é mais direto. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte, a contragosto, a turbulência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre do pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções, que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais unidos pelo compromisso afetivo para que não percam a oportunidade de construir verdadeiras libertação. Ou seja, se for realmente separar, que seja bem consciente e que seja de maneira branda. Nós sabemos que hoje é muito difícil. Quando há uma separação, as brigas são tão grandes, o egoísmo e visar os bens materiais está tão em evidência, que isso aqui realmente é muito difícil. Ainda segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico não separe o que Deus ajuntou, concluímos: o divórcio é a última saída para os conflitos conjugais, sobretudo quando envolve filhos. Mas quando o casal não mais visar visar o bem comum e tiver esgotado toda tentativa de acordo, pode mesmo se fazer necessário cada qual buscar um rumo particular, talvez até um novo matrimônio. Quer dizer, aqui, nesse resumo, é mais ou menos o que Emmanuel tentou traduzir ali naquela frase no livro Vida e Sexo. Na separação, a criança, além de ter que adaptar-se à ruptura do casal, ou seja, até ontem meu pai e minha mãe trocavam juras de amor. Começaram a brigar que nem gato e rato. Hoje um xinga o outro e se separaram. A criança tem que aguentar tudo isso. Lembrando o que eu contei ali de 0
anos até de 3 em diante, como é a cabecinha da criança. Tente se desligar dos sentimentos de perda, retomar a sua vida aceitando a permanência da separação, porque no início da separação, você pode perguntar para qualquer criança, ela vai falar, eu queria meus pais juntos de novo. Às vezes o homem ou a mulher já tem até novas relações, já está vivendo em outra casa com um novo cônjuge, e você pergunta para a criança e ela diz, eu gostaria de ver meus pais juntos de novo. Essa realidade é difícil para a criança. É difícil até para alguns adultos. Muitas vezes vêm seus pais se casando novamente, provocando novo choque, e as crianças têm novamente de se adaptar-se às situações ocasionadas pelos romances de seus pais. Quer dizer, aqui eu não estou ainda falando em alienação, não. Aqui eu só estou mostrando o impacto psicológico que vocês, eu, qualquer um, pode ocasionar num rompimento da relação, num desenlace, num divórcio. Isso compromete diretamente os laços afetivos e as crianças tornam-se deprimidas e antissociais, além de futuros problemas conjugais e de saúde. Isso aqui é pesquisa feita, tá, pessoal? Não tem nada a ver com alienação ainda, mas você já vê que muitas vezes lares desfeitos hoje, casamentos que não dão certo, essa fase de ficar, essa fase de trocar várias vezes de namorados, pessoas que casam e descasam, ou às vezes nem se casam, se juntam por 1 ano, 2 anos, depois se separam e se juntam de novo com outra pessoa por 1 ano, 2 anos, isso aí já é do século passado, quando começou essa história de divórcio, pipocar com tanta ênfase. Que isso começou da década de 70 para cá. Agora nós vamos falar o que é realmente a síndrome de alienação parental. Então, antes de mais nada, a gente tem que definir o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença. Eu falei aqui, tornam-se deprimidas, antissociais. Isso são 2 de praticamente 8 a 10 fatores que caracterizam uma síndrome de alienação. Em diversas situações, deparamos com a chamada criança-problema. Isso quem é pedagogo, quem trabalha em instituição escolar, quem trabalha na área médica, vê isso de camarote. Tá? E em centros espíritas também. Por que não? Na verdade, eu acho que aqui nós vemos muito. Tá? São as chamadas crianças explosivas ou hiperativas, ou aquelas que são quietinhas, tímidas, não querem saber de nada. Você tenta conversar com elas, elas se fecham mais ainda. São 2 expoentes, 2 opostos, que se agravam com o decorrer da deteriorização do casamento. Muitas das crianças trazem problemas familiares para o meio em que vivem. Em sua maioria, são filhos de pais separados. E relatam uma vivência a qual estão sujeitos a adquirirem a síndrome de alienação parental. Esse termo começou em 85 pelo psiquiatra infantil Richard Gardner. Ele dizia o seguinte: quando a criança, essa síndrome ocorre quando a criança, por influência de um dos genitores, constrói uma má imagem do outro genitor. O que aconteceu? Ele, em 85, esse psiquiatra, ele começou a receber, veja que ele é psiquiatra infantil, várias crianças, muitas crianças, apresentando os mesmos características, depressão, hiperatividade, uma série de características. E aí ele começou a tentar analisar por que essas crianças estavam vindo com essa síndrome. E ele começou a verificar que essas crianças, mais de 90%, eram filhas de pais separados.
E avaliando melhor, ele começou, através das pesquisas deles e do seu contato com as crianças, a perceber que elas estavam alienadas. Sim, a palavra é exatamente essa, alienadas. A síndrome de alienação parental é um distúrbio da infância que se origina quase exclusivamente dentro de um contexto de disputa entre os pais. A criança expressa inicialmente o distúrbio por uma campanha de denegrimento contra um dos pais. Eu aqui estou falando com vocês a respeito de quem já se divorciou, de quem já separou, tá? Mas existe a alienação parental de casais que ainda são casados, viu? Mas vamos aqui manter dentro da regra jurídica, porque hoje existe uma lei contra quem pratica isso, tá? Que é aquele casal que, quando se separa, a mãe e o pai ficam denegrindo. Veja bem que eu falei a mãe ou o pai. Tá? O outro. E nós temos que entender que mesmo que o outro tenha errado, mesmo que o outro tenha cometido uma série de coisas aos nossos olhos equivocadas, errôneas, pertinentes, que nos ofendam, o que a criança tem a ver com isso? Eu sei, talvez você saiba, que isso não deveria acontecer. Mas ocorre. Conforme Gardner, a síndrome de alienação parental resulta da combinação da programação do genitor, doutrinador, ou seja, ele faz uma lavagem cerebral, e da própria contribuição da criança na difamação do genitor-alvo. Quer dizer, a criança escuta tanta coisa a respeito do pai ou da mãe, tanta coisa, que acaba assumindo o ódio. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? A mãe fala, ó, tá vendo, seu pai ganha, sei lá, 3 mil reais por mês e deu de pensão 200 reais. Ele está dando todo o dinheiro para outra. Você está vendo o que está acontecendo? Seu pai nos abandonou, seu pai lhe abandonou. Que fala severa. E ainda completa com outras coisas mais, de repente até alguns palavrões. A médio prazo, essa criança vai estar ignorando o pai, se afastando do pai, e também falando, ó pai, o senhor ganha tanto e não me dá nada. Mas ninguém perguntou que talvez ele tenha passado por um juiz, avaliado quanto realmente a pessoa ganha, e que aquele que ele está recebendo é proporcional ao salário do pai, que de repente nem a mãe nem o filho têm acesso. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse detalhe. O detalhe é que existe uma alienação. E que se realmente um homem ganhe 10, 15 mil reais por mês e pague 200, que ela brigue na justiça, que ela se remoa de raiva. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Porque a criança tinha até então o pai como aquele ídolo, o herói, a pessoa capaz de tudo por ele. E essa imagem ela é, aos poucos, fragmentada, com má intenção. E diga-se de passagem, quem é mau pai ou quem é má mãe, o tempo já mostra isso. A criança acorda para esse paradigma rapidinho. Esse fenômeno, que vem sendo pesquisado por muitos estudiosos, ganha enfoque com a aprovação da Lei 12.318 de 2010, assinada pelo excelentíssimo presidente Lula na época, que regulamenta. Então, hoje, fazer isso é crime. Essa psicóloga, Priscila Fonseca, ela fez um artigo muito bom, tá? Onde ela comenta, inclusive o título do artigo é Síndrome de Alienação Parental. Está publicado ali na Revista de Pediatria, número 28. Ela afirma o seguinte: essa alienação pode perdurar anos seguintes, com gravíssimas consequências de ordem comportamental e psíquica. Ou seja, enquanto a mãe está defamando o pai e tornando o seu filho um aliado, ou vice-versa, o pai defamando a mãe e tornando o seu filho um aliado, ela não imagina que esse aliado amanhã vai ser uma pessoa problemática,
que às vezes não para em emprego, que não para em relacionamento, e nem imagina que ela ou ele é a causa disso. As enfermidades causadas pela síndrome revelam-se em termos de conflitos emocionais e doenças psicossomáticas, tais como medo, ansiedade, insegurança, agressividade, baixa autoestima, frustração, irritabilidade, angústia, baixo desempenho escolar e outros mil. Bacana, né? Os efeitos maléficos da síndrome que a síndrome provoca variam de acordo com a idade. Por isso que eu me enfoquei de 0 a 7, 8 anos. Por quê? Porque as crianças, já na pré-adolescência e na adolescência, elas já têm uma outra visão. Então o impacto vai ser diferente. Mas também sofrem. Não fogem muito disso. Mas o dano, por assim dizer, talvez não seja tão forte. Tá? Mas vamos lá. Provocam de acordo com a idade. Personalidade, temperamento e grau de maturidade psicológica da criança. E também no maior ou menor grau de influência emocional que o genitor patológico exerce sobre ela. Então temos aquela que aliena, no sentido mesmo de alienar. Seu pai ou sua mãe é a pior pessoa do mundo. Devíamos dar um jeito de afastá-lo de nossa vida completamente. E aquela, não, teu pai é bacana, tal, peça para ele alguma coisa. Olha, em casa está precisando tal coisa. Peça para o seu pai arrumar isso para a gente. Há formas de se alienar. Há maneiras de se usar a criança. Maria Berenice Dias fez um manual de direito das famílias. E aqui na página 463, ela foi supimpa. Ela diz o seguinte: a alienação parental nada mais é que uma lavagem cerebral feita pelo guardião, de modo a comprometer a imagem do outro genitor, narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram conforme a descrição feita pelo alienador. Ou seja, distorce as coisas. Muitas vezes até inconsciente, tá, gente? Não pense que ela faz isso às vezes. Algumas vezes é de propósito, distorce mesmo. E outras é a visão dela. Aquele paradigma ainda do amor, da paixão, é tão forte ainda que ela enxerga com aquele ódio e transforma como um ciumento. E essa transformação ela passa para a criança. Então não vamos fazer isso normal. Aconteceu conforme a descrição pelo alienador. Assim, o infante, a criança, passa aos poucos a se convencer da versão, foi aquilo que eu disse, quando há muito tempo falando a mesma coisa, a criança passa a acreditar e fazer disso a mesma ideia. Assim, o infante passa aos poucos a se convencer da versão que lhe é implantada, gerando a nítida sensação de que essas lembranças de fato ocorreram. Isso gera contradição de sentimento e destruição do vínculo entre genitor e o filho, restando órfão do genitor alienado. Acaba o filho se identificando com o genitor patológico, aceitando como verdadeiro tudo que lhe foi informado. Chamada lavagem cerebral. Ele acredita em tudo o que lhe é dito. E se ele acredita em tudo, se faz disso a sua própria mente. Então, muitas vezes a criança briga com a mãe ou com o pai, traz desaforos, usa de palavras de baixo calão, ou então simplesmente tenta se aproximar delas, com duplo interesse, às vezes até financeiro, porque foi induzido a isso. Foi induzido pelo cônjuge que tem a guarda. Conforme esse senhor Marco Antônio Garcia de Pinheiro, nas pesquisas que ele fez, 90% dos filhos de pais divorciados ou em processo de separação já sofreram algum tipo de alienação parental.
90%, gente. E que hoje, mais de 25 milhões de crianças sofrem esse tipo de violência. No Brasil, o número de órfãos de pais vivos, que acabam se tornando órfãos de pais vivos, né? Porque se ele despreza, tem como uma pessoa que não existe, ou que não consta mais no seu vínculo de afetividade, ela perdeu esse pai ou essa mãe. É proporcionalmente o maior do mundo, fruto de mães e pais que pouco a pouco apagam a figura do pai ou da mãe, da vida e do imaginário da criança. Isso é uma pesquisa oficial, tá? E sobre a ótica espírita? Estamos aqui falando só de técnica, de psicologia, de como é que é, e nós estamos no centro espírita, vocês perguntam, e aí o espiritismo? Grande Francisco Cândido Xavier, no livro Urgência, ele nos diz o seguinte: quando existem crianças nesse processo de desvinculação, é justo nos voltemos para elas, estendendo-lhes a proteção que se nos torne possível. Ainda mesmo quando estejam por fora das circunstâncias, junto ao parente indireto com a qual os familiares que amamos estejam em oposição. Ó, a síndrome aí. Os pequeninos são vítimas, quase sempre indefesas, de nossos desajustes. E, em qualquer caso, é imperioso que permanecemos acordados para a responsabilidade de auxiliá-los, considerando o futuro de modo a que se sobreponham aos nossos desastres efetivos e às nossas indecisões. Esse era o homem mesmo, né? Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo entende que o desenlace dos pais tornou-se algo do agora, onde a família, devido a uma série de fatores desde estruturais até emocionais, acaba se dissolvendo independente da religião. Mas ele reafirma a necessidade de adequar a criança às realidades sem as alienar, sem as envolver nas brigas dos cônjuges. Teoricamente, uma família espírita deve, ou deveria, entender que somos todos espíritos encarnados. Portanto, somos todos irmãos. E assim, independente da raiva, dos bens materiais, que vão ser motivo de disputa, existem outros envolvidos. Os filhos. Ou seja, a família não se resume só a duas pessoas. Lembra o meu primeiro slide, que quando a pessoa se casa, já acha que está se constituindo uma família, e depois passa a achar que a família é a partir de uma criança? E é. E, portanto, tem uma criança nesse meio. A família não se resume só a dois que se separam, beijando-se, até pouco tempo a criança via os pais se abraçando, se beijando, trocando juras, e passam a se ver atacando-se, agredindo aos outros. É necessário poupar as crianças dessa desavença, de fazer com que entendam que o envolvimento amoroso entre os pais acabou, mas ainda são seus filhos e amados da mesma forma. E mais importante, os pais têm que ter consciência disso. E é por isso que eu estou aqui, abrindo os olhos, talvez, de alguns de vocês. Muitos pais desprezam a natureza juvenil, pureza infantil, tá, de seus filhos. E, de forma alienatória, tentam transformar em cúmplices seus atos. Sobre esse aspecto, lembramos que o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes, em condições de liberdade e dignidade, é assegurado, tá, pelo artigo 3º, tá, do Estatuto da Criança e Adolescente, pelo artigo 222 da Constituição Federal, e que este fenômeno, a alienação parental, passou a ser crime pela lei que eu comentei, 12.318 de 2010. Portanto, aquele homem ou mulher, aquele ex-marido, aquela ex-esposa, que se perceber nesse meio que o filho ou filha está sendo alienado contra ele,
tem como recorrer. Grande Rousseau. Vocês lembram que eu comecei a conversa na época do século XVI, XVII? Rousseau, em 1772, foi ele praticamente que dividiu o mar. E ele dizia assim, ó: a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos prematuros que não terão nem madureza nem sabor, e não tardarão a se corromper. Teremos doutores infantis e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir, que lhes são próprias. Muitas vezes o adulto, ele vê aqui uma situação de solidão, uma tempestade caindo, de chuva. Qualquer um talvez não gostasse muito de ficar no meio desse, ou de ter essa visão. Mas ninguém parou para perguntar que às vezes as crianças veem diferente, analisam diferente. Aí eu vou citar aqui uma fala de Rubem Alves, que encaixa de repente exatamente com isso. As crianças não têm ideias religiosas, mas têm experiências místicas. Experiência mística não é ver seres do outro mundo, é ver um mundo iluminado pela beleza. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.